Olá, está no ar mais um Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos receber a professora Ana Maria Souza Mendes, que é coordenadora do Núcleo de Cultura Afro-Brasileiro, NUCAB, e também o pesquisador e escritor Ademir Barros dos Santos. Eles receberam, no final do ano passado, o Prêmio Nelson Mandela de Ensino da História da África e das Relações Étnicos-Raciais. Estamos recebendo hoje a professora Ana Maria Souza Mendes, que é coordenadora do Núcleo de Cultura Afro-Brasileira, o NUCAB, e também o pesquisador e escritor Ademir Barros dos Santos. Eles receberam, no final do ano passado, o Prêmio Nelson Mandela de Ensino da História da África e das Relações Étnicos-Raciais. Muito obrigado pela presença de vocês, um feliz 2019, que a gente tenha muitas e muitas realizações e, consequentemente, muitas boas notícias do NUCAB. O NUCAB merece todo o nosso respeito, uma vez que foi através do NUCAB que começa a história da Uniso. Você que acompanha normalmente o nosso programa já sabe disso, mas nós vamos reviver um pouquinho esse trecho dessa história, porque é muito importante. Eu vou passar primeiro para a professora Ana Maria para relembrar isso. Foi lá no 28 de setembro, um clube de negros em Sorocaba que estava querendo mais da nossa cidade, e a professora Ana Maria vai relembrar como é que isso começou. É isso mesmo, professora Ana Maria? Tudo bem com a senhora? Tudo Muito obrigado. bem, Fernando. Realmente a gente tem um pedaço, faz um pedaço da história de Sorocaba. Há 40 anos atrás, nós mais jovens, né, nos reuníamos na 28 de setembro, ali na Rua Machado de Assis, 112. E ali nós criamos uma parte cultural, porque o clube se chama Sociedade Cultural e Beneficente. Então, nós criamos a parte cultural com o Instituto de Cultura Afro-Brasileira, o ICAB. 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 E este ICAB nasceu para que revíssemos toda a história negra dentro do Brasil, que para nós, jovens estudantes, naquele momento estava restrito a 3 diplomas legais, as 3 leis que acompanham a abolição da escravidão, mas que de fato não contavam e não contam até agora a história do negro no Brasil. Então nós começamos por aí, por pesquisar. Mas, paralelo a isto, tão jovens, queríamos também alguma coisa a mais para a cidade. E foi ali que começamos a conversar entre nós e com os nossos amigos, nem ligados ao clube, mas dentro da cidade, começamos a pensar em universidade. Depois de algum tempo, nós nos aproximamos do professor Aldo Vanucci. E ele, então, tinha também este sonho para a cidade que o acolheu desde pequeno. E foi aí que nós começamos comunidade e a igreja, no caso, que era mantenedora da FAF, né, da tradicional FAF, né? A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba. Isso. Nós começamos a conversar sobre a universidade com a cara de Sorocaba, isto é, comunitária, contendo todas as correntes. E como nós estávamos, mesmo que de forma embrionária, tratando de um setor específico da história do país, então esta ideia foi encampada pela ideia universidade. Então, por isso, a nossa Uniso nasce comunitária. E hoje a senhora é responsável pelo NUCAB, o Núcleo de Estudos
Núcleo de Cultura Afro-Brasileiro. E o NUCAB que nasce com a Uniso. Ou seja, ele sai do 28 e vem para a universidade. Isso, quando se pensou, se consolidou a ideia universidade comunitária, era preciso que grupos da comunidade viessem compor esta estrutura. E nós éramos um grupo independente. Então, nada nos obrigava, e o clube nos deu, assim, a carta branca, né? Do tipo, podem ir desde que não esqueçam as suas origens. E nós nunca esquecemos, particularmente, cada um de nós sempre foi e será 28 de setembro. Mas nós viemos compor a Uniso. A senhora está na Uniso há quanto tempo já? Há 40 anos. É impressionante, né? Quando a gente fez... O tempo, desculpe, 40 anos são... Desde o começo da conversa. É a ideia do ICAB, que depois se transformou em NUCAB. Mas o NUCAB chega na universidade exatamente um ano antes da consolidação da Uniso. Ou seja, há 25 anos a senhora está trabalhando aqui. Sim, com certeza. Trabalhando oficialmente aqui. Não, oficialmente não. Eu passo a ser funcionária da organização após o falecimento do nosso querido Jorge Narciso, que foi ele quem trabalhou enormemente para a consolidação da Uniso. E era o nosso coordenador. Depois do infausto acidente, eu passo então a coordenar o NUCAB. Não com o mesmo brilho, mas com o mesmo amor. Professor Ademir Barros dos Santos, me permite chamar de professor. Queria saber um pouco da sua trajetória junto ao NUCAB. O senhor não é de Sorocaba, o senhor falou que chegou aqui nos anos 70. De onde o senhor veio e qual é a sua origem, da onde o senhor traz esse viés de pesquisador e autor de vários livros? Eu vim de São Paulo. Eu nasci no único bairro de São Paulo que se chama Bexiga, né? O resto é periferia em São Paulo, tá bom? Então, Bexiga não. E o Bexiga tinha uma característica que ele é um bairro que ele veio italiano, mas tinha sido um quilombo. Então, o que acontece no Bexiga? Bela Vista, Saracura, esses nomes todos. Ele era um bairro onde você tinha os sobrados daqueles italianos e os porões dos sobrados. E esses porões dos sobrados, eles eram alugados como cortiço. E eu fui criado em cortiço até mais ou menos meus 10, 12 anos. E o cortiço me deu a seguinte visão. O cortiço é um mini mundo, né? Você encontra de tudo e as pessoas mudam e entram, então aquilo tem uma dinâmica enorme. Então ele te dá uma visão de mundo que a gente ali com 3, 4, 5 anos de idade nem percebe que depois lá na frente vai te dar uma outra ideia, né? Porque você tem ali pobres, e pobres em geral. Então você vai ter branco, preto, bebum, prostituta, tudo naquele mini mundo. E então você aprende ali tudo de bom para ver gente, mas tudo de mal também, pelas fofocas, essa coisa toda. É um mundo. E isso veio me dando uma ideia, quando eu fui crescendo um pouco mais, que me estranhava um pouco, que meu pai preto, ele sempre, para a gente, ele era, para mim, continua sendo praticamente um Deus. É o meu ancestral mais próximo, né? Então, é quase que um Deus, sem ter nada de diferente, a não ser que era meu pai, não tenho mais nada de grandes coisas, não foi nem um herói, nem nada, muito pelo contrário. Mas meu pai que me deu todo o amor, então é um esteio que eu tenho até hoje. Mas quando ele era motorista de praça, e às vezes, por exemplo, 31 de dezembro era aniversário dele, fazia uma festona em casa, mas se chegasse lá algum cliente dele, branco, parece que ele dava uma murchada. Em vez dele ser já o dono da festa, ele passava a ser aquele subserviente que falava sim, senhor. E eu não entendia isso com 6, 7 anos. E isso me causou algum incômodo de saber por que meu pai mudava de comportamento assim, continuando sendo meu Deus, mas Deus não é subserviente. Então isso me incomodava. E aí, talvez por isso, hoje em dia eu percebo que talvez por isso eu não goste de São Paulo. Eu não gosto de São Paulo. Então, eu quando tive meus 14, 15 anos, eu comecei a viajar.
algumas amizades que eu tinha, que tinham vindo do interior para São Paulo, e aí voltavam para ver a família. Eu comecei a andar com esses amigos, principalmente Tietê, depois, onde eu ficava em Tietê, o pessoal mudou para Itapetininga, aí para Itapetininga. E uma vez eu estava indo para Itapetininga e o trem bateu aqui na estação de Sorocaba, bateu de frente. Então, a gente precisou descer na estação ali, descer e esperar que liberasse a linha. Aí eu subi e vim andar na Álvaro Soares e gostei de cidade. Eu já viajava bastante, já tinha acostumado a viajar Isso bastante. com 14 anos. Não, isso eu tinha 16. 16 anos. É, 16. Mas se gostei da cidade, eu vou ficar aqui. E aí? Não assim, eu gostava de estar fora de São Paulo, e a cidade, a Álvaro Soares, naquele momento, ela me agradou. A questão, depois eu vim um pouco mais no centro da cidade, ali pelo Canhão, via a ponte, tinha ido até o mercado, aquele relógio, aquele prédio em frente, subi um pouco mais, edifício Santa Clara. Então, tudo isso eu achei que era uma cidade muito aberta. E a doutor Braguinha, que era... O comércio ali vibrante. Não, né? e ali vibrante, né? E você sentava ali no meio e via a cidade passar na sua frente, né? Isso em questão de uma hora e pouco. Aí eu fui para Itapetininga, e aquilo ficou na minha cabeça. E um dia eu fui viajar novamente, assim, a olho, e nós chegamos lá na estação, para você ter uma ideia, chegamos lá na rodoviária para vir para Itapetininga, e não tinha mais ônibus, porque chegamos tarde. Jovem, né? Você fica no bar, perde a hora, né? Mas tinha ônibus para Londrina, nós fomos para Londrina, para você ver a ideia, a nossa ideia, né? Tudo a ver. Você vamos para Itapetininga, mas vamos para Londrina, vai embora para Londrina. Então era assim, a gente viajava dessa forma, assim. Mas Sorocaba ficou na minha cabeça, então um dia eu voltei aqui em Sorocaba. Eu voltei e gostei novamente. E como eu era contador, eu recebia lá no meu escritório o jornalzinho do CRC. E o jornalzinho do CRC continha um erro que me fez vir para Sorocaba. Que eu era contador técnico e ele dizia que aqui tinha uma faculdade de ciências contábeis e administrativas. E eu vim fazer vestibular. Só que não tinha ciências contábeis. E eu passei no vestibular. Só era administrativa. Administrativa. Passei no vestibular, matriculei em administrativo, tinha acabado de casar, estava com 25 anos nessa época. Eu falei para minha mulher, olha, eu quero ir embora de São Paulo. Vou fazer esse vestibular sem estudar. Se eu passar, o destino está me empurrando para lá. Beleza, você vai comigo? Ela me disse assim, eu sou sua mulher, vou para onde você for. Eu vim. E aí o senhor veio para cá, Vim para cá e coragem fui procurar casa, emprego. Fui procurar. Não, eu fiquei 1 ano trabalhando em São Paulo, viajando todo dia, pegava o cometa ali na Brigadeiro Tobias, era ali ainda, e ali tinha tinha o ponto de táxi, entrei num táxi, comprei um jornal, tinha um monte de casa para alugar, eu falei para o motorista, você conhece isso? Ele falou, você conhece Central Park? Eu falei, não, era Bairro Novo, isso em 1973, Central Park era de 71, ele me levou no Central Park, passamos em frente a uma casa que estava para alugar e vender, minha mulher gostou, fomos atrás e deu certo, moro lá até hoje. Na mesma casa? Na mesma casa. E ali cresceu absurdamente. Ali ficou outra coisa, né? Ali é uma outra cidade, né? Ali ficou outra coisa. E aí eu estava dentro da universidade. Mas não sabia nada de NUCAB. Tá? Então eu fiz o meu curso de administração inteiro, 10 anos depois eu voltei para São Paulo, depois fui para Vitória, depois de Vitória eu voltei para São Paulo, aí voltei para Sorocaba para terminar o curso de ciências contábeis que eu não tinha terminado só administração. Aí tinha a nossa coordenadora aqui, não sei qual era o nome, de relações humanas, né, que é a EGE, e que era minha amiga lá do Central Park. E ela me disse, olha, nós temos aqui, ela era telefonista naquele tempo. Ela disse, olha, nós temos aqui um grupo assim, você não quer participar? Eu falei, claro que eu quero, como é que faz? Domingo tem reunião e é tal endereço, que era lá na Eugênio Salerno. Eu fui lá e cheguei, e não tinha EGE ainda, né? Não tinha chegado. Mas ela já tinha falado para o Jorge. A Jorge, ela me falou, senta aí, não sei o quê. Pronto, peguei o vírus, peguei essa doença, nunca mais saí. Do NUCAB, nunca mais. Nunca mais saí, a partir dali começa... Eu vinha com aquela pesquisa toda, aquele incômodo todo, aí ali isso pegou uma coordenação, vamos dizer assim, um ordenamento, né, das minhas dúvidas. Agora, professora Ana Maria, hoje o NUCAB, ele tem uma atuação
Porém, eu acho que a senhora muitas vezes se incomoda de que ele poderia ser muito mais atuante no aspecto de que o próprio jovem universitário procurasse mais o NUCAB, ele fosse mais até o NUCAB. Eu, pelo menos, tento estimular os meus alunos de jornalismo a conhecer a própria história. Aí a gente volta um tempo atrás numa fala que a senhora disse aqui, que é a verdadeira história do nosso país, onde o negro ele é protagonista dessa história e ele não é figurante. Agora, nós já conseguimos colocar o negro como protagonista dessa história ou estamos longe de ainda chegar nesse ponto? Olha, nós temos várias pontas de lança. Num aspecto, nós já conseguimos estabelecer. Somos capazes. Somos capazes até de aproveitar uma política, que é o caso, por exemplo, da política de cotas, que não é perene. É melhor que se afirme, não é perene. Ela é momentânea. Só que hoje a nossa comunidade já se aproveita desta política sem aquele mal-estar inicial que produzia no próprio negro a vergonha de participar do programa de cotas. Por quê? Nossos ancestrais trabalharam feito loucos durante 300 anos. Quer dizer, é justo que o tataraneto daquele negro que foi posto no tronco estude sim, tenha condição de trabalho, tenha condição de participação na vida comunitária. Então, isto já mudou. A participação do aluno negro no NUCAB realmente ainda me preocupa, porque ele foi durante tanto tempo influenciado por algumas teorias, né, de que só a educação, o contato com europeus ou descendentes de europeus o fará capaz. Então, ele me olha com estranhamento. Ainda hoje, eu acho incrível, eu passeio por todo o campus da universidade, muitas vezes o aluno negro desvia o seu olhar ou me olha com estranhamento. Como diz, como pode? E a senhora anda com o crachá da firma, né? Como quem pode? é você? Quem Né? é você? Ele não vai perguntar para o professor branco quem é ele. Às vezes, para mim, ele vem e pergunta, pega no meu crachá e, como quem diz, como pode? Como pode? Só que ele se esquece de que a universidade não é feita só de títulos. Ela é feita da comunidade. Ela tem que conter a comunidade. É claro que, no meu caso, a coisa muda um pouco de figura, porque, mesmo não tendo títulos, eu procuro buscar conhecimento. Mas universidade só é se ela contiver o entorno. Agora, professora Ademir Barros dos Santos, enquanto pesquisador, alguns negros repudiam essa situação de cotas. Eles acreditam que aí sim gera o preconceito. Como é que o senhor responde ao irmão negro que fala, olha, não é isso? Como é que dá para explicar para esse negro de que ele tem esse direito, que eu concordo com a professora Ana, porque lá atrás nós brancos colocamos eles no tronco e batemos até a morte, e agora não conseguiram, depois de 300 anos, restabelecer e ter o mesmo nível de muitos brancos. É só olhar do lado para você ver por onde você anda, tá? Onde estão os negros? Né? Ainda em posições subalternas, inferiores, alguns chegaram a doutor. Quantos? Tá? Ademir, como é que você responde isso? Ô, Fernando, o que acontece é o seguinte, existem alguns discursos que eles são recorrentes e são constantes e eles fazem eco
e eles mostram para todas as pessoas uma falsa igualdade. Nós temos igualdades, talvez, de oportunidades, mas não de possibilidades. Essa questão do que é oportunidade e o que é possibilidade não fica clara em nenhum momento, e nem escura. Tá? Então, você tem uma outra ideia, que é o discurso também muito forte, muito recorrente, muito errado, que pega o artigo 5º da Constituição e fala assim, somos todos iguais. Continua lendo para ver, perante a lei. Sabe? Então, nós somos todos iguais perante a lei. E a própria lei tem obrigação, como se pode ver com alguns exemplos no próprio Código Civil e no Código de Processo Civil também, em que ela equaliza as condições para que se fique igual perante ela. Então, essa desigualdade era implícita. E não precisa ir longe. O navio negreiro, ele vinha os brancos no convés, os negros no porão. Se você olhar a distribuição da nossa sociedade hoje por cor, segundo o IBGE, não é nós que estamos falando, nada de nepotismo, é uma coisa explícita, documentada, os negros continuam no porão e os brancos e os não negros continuam no convés. Sabe, isso não saiu. Agora, quando você vem com esse discurso recorrente, bravo, que não, nós somos iguais, então eu tenho condição de fazer, tem condição de fazer. Agora, se eu for colocado para correr 100 metros junto com o Usain Bolt, não precisa da partida, você já sabe quem vai ganhar. Ok? Tem duas soluções. Um amarra a perna dele, vai tirar direito dele, isso é inaceitável. O outro me dá uma bicicletinha, isso se chama cota. É simples assim. Agora, esse discurso, que é um discurso normalmente bélico, porque ninguém vem com um argumento, quando se diz isso, ninguém vem com argumento, seja branco, preto, japonês, marciano. O argumento não é de diálogo, o argumento é de agressão. E muito pelo contrário, os negros têm um discurso de agressão um pouco mais forte, porque você tem um fenômeno que é pouco estudado, que ele é o suicídio epistêmico. Essa ideia é implantada tão fortemente na cabeça de certas comunidades que essas comunidades matam o seu jeito de pensar e passam a pensar com a cabeça alheia. E isso não é esse criolinho que nasceu hoje. Às vezes a própria avó dele, para não sofrer, também tinha essa mesma ideia e vem passando essa ideia. Aí você mata a sua forma de pensar e a ideia é assim, você é capaz, sim, você é capaz. Você tem a oportunidade, sim, você tem a oportunidade. E a possibilidade tem? Essa pergunta fica no ar, porque essa não se responde, a não ser que você, de fato, dê uma cota com uma ideia de que, como a Ana Maria falou, que ela acabe por equalizar, e aí ela tem que acabar, porque senão a cota passa a ser injusta. E é dessa Então, mesma essa é a forma ideia. que a senhora pensa, professora Ana Maria? Sim, sim, é dessa forma. Como eu disse, a política de cotas é momentânea. É preciso que a sociedade entenda que se produzir igualdade, aí produzir é um termo muito forte, né? Mas vamos conservá-lo. Se produzir igualdade significa espalhar conhecimento, essa sociedade só será beneficiada. Então, no momento em que as coisas estiverem em equilíbrio, porque nós negros somos até hoje 52% da população. Então, está na hora de produzirmos igualdade. Na medida em que as coisas estiverem equilibradas, não haverá mais necessidade de uma política de cotas, porque ela será... as pessoas poderão chegar à universidade, chegar então ao melhor emprego, ao melhor salário, sem problemas maiores que esta deficiência que temos hoje, a deficiência na escolaridade. E se a cota permanecer a partir daí, ela passa a ser injusta. Ela passa a ser injusta. Agora ela desiguala. Então, Mas até lá, ou é ela ou é alguma outra coisa. Você vai prender a perna de quem pode correr ou vai dar bicicletinha para gente? É simples assim. agora com relação também a um momento da nossa história, pelo menos eu tive recentemente aí
em Santos, até passei o carnaval em Santos, e lá foi, para mim, um momento de hipocrisia violento, né? O hotel que eu estava, modéstia à parte, de boa qualidade, e foi convidado à escola de samba da cidade, que havia ganho o prêmio, para poder se apresentar lá para os hóspedes do hotel. Bom, aí as mulatas são encantadoras, e as loiras de olhos verdes se ajoelhavam aos seus pés, porque não tinham a mínima ideia de como é que fazia para sambar num salto dessa altura e dar aquele espetáculo e aquele show todo lá. Ainda a gente é hipócrita para enaltecer o negro e a mulata só no carnaval, professora Ana Maria? Ah, isto é histórico, né? Mesmo dentro do período de escravidão, a gente encontra na literatura momentos em que há uma coisificação maior, porque ser escravo significa ser coisa, maior do que o habitual. Então, as nossas negras eram tidas, sim, como um péssimo funcionário, porque não rendia tanto quanto os homens. Elas eram vistas também como reposição, como estoque, né, de peças novas, negritinhos nascendo, não é? E eram também objeto de prazer. Então, essa coisa do endeusamento e da beleza da negra, beleza que é cantada em todos os versos do físico negro, é só mais uma forma de coisificar o elemento humano. Então, nunca, durante o período escravista, nenhuma mulher foi vista como mulher, como ser humano. Foi vista, assim, como a porta de entrada do estoque. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos voltar daqui a pouco falando sobre prêmios que o NUCAB, a professora Ana Maria e o professor Ademir receberam no final de 2018. Voltamos já, não saia daí. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o Niso Comunidade. Estamos conversando hoje com a professora Ana Maria Souza Mendes, que é coordenadora do Núcleo de Cultura Afro-Brasileira aqui da Uniso, no CAP, e também com o pesquisador e escritor Ademir Barros dos Santos, sobre a importância de reconhecimentos para o estudo da cultura africana e as relações étnicos raciais. Queria passar para o professor Ademir a respeito de um livro que o senhor lançou em 2018, que fala sobre revoltas de escravos e quilombos. Esse livro, que número que é já? O 58º livro ou não chegou a tanto? Não. Eu procuro não escrever muito para tentar dar alguma qualidade, né? Então, eu devo ter aí uns 8 livros, mais ou menos, publicados. Tem muito fascículo publicado aqui pela própria Uniso e tal. Tem mais 1, 2 no prelo agora, mas são... É como novidade mesmo, como novidade, coisa nova é esse, tá ok? Esse é um livro que eu escrevi com um colega, um conhecido, que eu nunca vi, a internet permite essas coisas, né? Que é o Nuno Rebocho. Ele é português, já morou em Cabo Verde, e mora em Portugal, entre Portugal e Moçambique. Então, nós começamos a discutir essa questão de quilombos. Nós nos conhecemos também, como já disse, pela internet? Pela internet. Pelas redes sociais? Pela rede social, que ele tinha um jornal, eu comecei a colaborar, ele gostou das minhas colaborações e a gente fez alguma amizade. E então, algumas coisas que ele escrevia, ele me mandava para revisar, para olhar, para não sei o quê, não sei o quê. E aí nós começamos a participar de um site que eu recomendo a todo mundo que quiser conhecer alguma coisa da África, que se chama exatamente Por Dentro da África.
E 3 textos que nós escrevemos, ele escreveu, eu corrigi, acabou dando textos comuns e está para sair um outro livro comum também, acho que aí para março, abril deve sair. E aí ele enfocou os quilombos que teve lá em Cabo Verde. E eu tinha a história dos quilombos daqui pelas minhas pesquisas, e Clóvis Moura e mais uma série de coisas. E a gente conseguindo ultrapassar um pouco essa questão do quilombo Palmares. E sem mostrar que houve uma série de revoltas em todo o tempo, em todos os lugares onde houve dominação europeia. Não só nas Américas, mas também na África. E foi isso que nos trouxe a fazer o trabalho conjunto. E esse livro foi lançado, está por aí, e nós estamos preparando um outro que vai tratar também de alguma outra coisa que não acontece na história, porque a história do negro... Só para abrir um pequeno parênteses, por exemplo, o Brasil declarou independência em 1822, não é? Os negros levaram mais 66 anos para se tornarem independentes. Então, nós temos uma história do Brasil que não é escrita. Esse 1822 não nos afetou em absolutamente nada. Tá? Então, existem essas coisas para serem levantadas. Então, por exemplo, nós temos a história do Marquês de Pombal, que a escola costuma passar assim muito rapidamente, parece que Pombal é pomba que voou, né? Só que ele mudou o mundo. A partir daquele momento, todo mundo português. Uma das modificações que ele fez é ele quem assinou a extinção da escravidão indígena. Primeiro no estado que havia sido criado, que é Grão-Pará e Maranhão, e segundo no estado do Brasil. É ele quem assinou. É ele quem proibiu que se chamasse de negro aos índios, porque depreciava os índios. É ele quem colocou a lei que se chamava indigenato para os africanos. Então, os africanos eram chamados indígenas e os índios eram chamados negros. Ele proíbe, no mesmo momento que ele dá essa liberdade, essa extinção da escravidão indígena, principalmente no Grão-Pará. Nesta libertação, ele impõe, ele funda a Companhia das Índias, que também é uma coisa que a escola passa por cima. E a primeira obrigação da Companhia das Índias é suprir de escravos o norte do Brasil. Isso também não é escrito. Então, isso é um dos temas desse nosso novo livro. Por quê? Porque a Companhia das Índias Ocidentais atuou entre Cachel, na África, Cabo Verde e todo esse mundo português como sendo uma companhia de comércio. E os escravos eram objeto de comércio. E isso tudo, eu não estou dizendo porque me disseram, não, é só consultar na internet, está lá escrito documentos originais. Tá? Então, é essa história que precisa ser levantada, daí esse provável novo livro com mais 2 ou 3 estudos, 2 dele individuais, talvez, um individual, e esse trabalho conjunto. Professora Ana Maria, recentemente a senhora, o NUCAB e o Ademir receberam, a comunidade negra recebeu um prêmio na Câmara Municipal, que é a medalha Nelson Mandela. De quem foi a iniciativa e qual é a importância dela? A iniciativa é do amigo e vereador há tanto tempo em Sorocaba, né? O também professor João Donizete. A medalha Nelson Mandela pretende homenagear a cada ano algumas figuras. E quis o destino que nós, Ademir e eu, fôssemos os primeiros agraciados. É o seguinte, está acontecendo, graças a Deus, uma mudança de geração entre os vários movimentos negros de Sorocaba. Estão chegando novos. E este ano, o ano que passou principalmente, foi regido pelos mais novos. Então, eu me senti assim extremamente lisonjeada, porque os mais novos acabam de dizer, não, essa negra trabalhou sim, e colocam em minhas mãos a medalha Nelson Mandela. Quanto mais não fosse, por chamar-se Nelson Mandela. É uma homenagem, mas também um compromisso. Aquele compromisso que nunca eu deixei de lado, de continuar
lutando pela minha comunidade, de continuar buscando novos caminhos, de continuar estabelecendo metas para todas as nossas necessidades. E como eu disse anteriormente, a questão da educação, que foi provida pelas cotas, sim, elas estão aí, elas acontecem e nós temos que cuidar disso. E buscar com que os nossos mais jovens negros busquem esta oportunidade neste momento. E ser homenageada com o nome de Nelson Mandela é qualquer coisa assim de... não tem como a gente esconder ou se vestir de uma falsa modéstia. Nelson Mandela é tudo isto e também isto. E para o Ademir, como é que foi essa responsabilidade, eu acho que a professora Ana deixou claro aí, de receber uma medalha dessa e colocar no peito? Olha, rapaz, deixa eu dizer para você, a emoção é muito grande, porque, independentemente de NUCAB, é um reconhecimento pessoal do que a gente vem fazendo, sabe? Então, a própria Câmara Municipal reconhecer que o nosso trabalho merece ser premiado, individualmente, eu e Ana Maria, é alguma coisa de muito grande. E principalmente quando a gente olha para que deu resultados, que é o que a Ana Maria está dizendo. Esse pessoal que vem vindo atrás da gente, a grande maioria passou pelo NUCAB. Sabe? Nós temos a grande maioria desse pessoal que está produzindo hoje, direto ou indiretamente, passou pelo NUCAB. Quando você fala em Quilombinho, é Rosângela, NUCAB. Quando você fala hoje uma coisa totalmente nova, uma didática totalmente nova, feita pela Daniela Andrade, que usa o afeto como instrumento de combate ao racismo em crianças ainda em fase pré-silábica, passou pelo NUCAB. Hoje está indo para São Paulo uma das nossas ex-estagiárias que está praticamente ganhando, não sei se vai ganhar, vou rezar por isso, mas está praticamente ganhando o apoio empresarial para desenvolver sistemas de junção entre ONGs e empresários. Provavelmente ganhe, está muito perto, nossa estagiária. Então, nós temos uma série de pessoas que a gente olha, mais gente que a gente nem está falando, a Marilda com o projeto Curumim e por aí afora. Então, o NUCAB conseguiu fazer com que tenha uma geração que já carimbou o nosso passaporte para ancestralidade. Né? Nós podemos ir que está garantido que fica alguma certeza. Então, essa medalha, para mim, de tudo que eu podia ganhar, fosse na loteria ou fosse o que fosse, é um reconhecimento, não é uma sorte, não é um acontecimento, não é que alguém olhou para mim e falou, pô, acho que vou dar alguma coisa para esse cara. É porque, de fato, é reconhecimento de algum trabalho que prestou para alguma coisa, sabe? Então, isso me dá um outro orgulho, alguma coisa a mais. Oquenosabala.com, www.oquenosabala.com. O que tem dentro desse site? Esse site, ele foi uma ideia que a gente tentou colocar na Link, mas aí acabou a verba da prefeitura, então a Link não colocou, mas a ideia permaneceu. Nós pegamos uma série de textos que tem um foco que se chama literatura negra. Literatura negra, o poeta L.C. Mogg define como aquela literatura que ou denuncia o racismo ou exalta a negritude. Então, esse foi o tema desse site, que primeiro fez um CD. Esse CD foi gravado tendo 25 poesias que foram escolhidas pelos declamadores. Então, você vai encontrar lá a poesia de um moçambicano, você vai encontrar a poesia de uma baiana lá da Unilab, da Universidade de Idioma Lusófono. Você vai encontrar poesias que foram feitas aqui pela gente em 5, 10 minutos, outras que foram muito elaboradas e tal. E muita coisa que veio sendo pescada pelo pessoal que acabou declamando essas poesias em livros de literatura focada em literatura negra, como Naila Carvalho, Akins Quintê. E esse pessoal é que escolheu o que declamar. E aí a gente foi e fez o quê? Nós demos uma roupagem nessas diversas declamações, sonorizando e por aí afora. E fora isso,
Teve, por exemplo, no dia 21 de janeiro, que teve o dia do combate à intolerância religiosa, uma menina que eu acho que ela vai ser um grande sucesso ainda, que ela se chama Ananda Jaques. Já esteve aqui no nosso programa, então, Ananda Jaques. E ela fez uma apresentação cantando aquela música A Carne, que nós estávamos na mesa, mas aquilo arrepiou a gente. E a gente olhando do lado, os outros estavam com lágrimas nos olhos também, então não deu vergonha de chorar. Eu peguei também esse pedaço e sugamos da gravação que a Câmara fez e pedi autorização a ela se podia colocar no CD. Foi colocado no CD, é um espetáculo. E fora isso, algumas bandas novas, como a banda Nágora, que provavelmente também vai fazer algum sucesso, que pegou uma poesia minha, musicou. Então, ele tem isso tudo. Mas o mote dela é literatura negra. E ele está nesse site para ser baixado gratuitamente. Quem quiser, vai lá, entra, vai poder baixar os áudios, as letras, os vídeos, o que é literatura negra, o histórico do CD e toda a biografia de todo mundo que participou no CD também. Fora isso, como filhote disso, isso também está disponível no YouTube. Todos os vídeos estão lá. Professora Maria, o que espera 2019 para o negro, para o NISO? O que a senhora espera do NUCAB? Do NUCAB, eu espero, sim, que ele continue escrevendo a sua história, não é? Estando junto da comunidade, participando do maior número possível de manifestações, não só da negritude, mas da comunidade sorocabana. Para o NISO, desejo toda sorte possível, mas não sorte, é construção de conhecimento. Isto vai ser muito importante para a nossa região, para a nossa cidade. Para o país, agora é sorte mesmo. Então, que este país consiga sobrepor-se às mazelas político-partidárias e pensar apenas em ser Brasil, em sermos todos participantes desta pátria, que não é deles lá, é nossa. Professor Ademir, da mesma forma, qual é a sua mensagem para 2019? Eu queria deixar registrado que o NUCAB faz 40 anos. E esses 40 anos nós estamos produzindo material que consolide isso. Então nós estamos recuperando o que nós temos já aqui, escrito pela gente, e pretendemos fazer um livro onde também se entre neste mesmo livro os filhotes do NUCAB, né? O projeto Curumim, o programa Nação Afro, que teve durante muito tempo na Rádio Cruzeiro do Sul, né? E por aí afora. E produzir coisas novas, continuar produzindo. Acolher, ver o que é possível de nós fazermos, inclusive em junção com outros grupos, universitários ou não. Tem um grupo forte lá na UFSCar, que está sempre aberto a nós trocarmos figurinhas, que é o Educação, Territórios Negros e Saúde, ao qual eu pertenço também. E que esse NUCAB consiga não só se fortalecer, mas difundir, sabe? Que nossas produções elas sejam bastante difundidas, no que a Uniso internamente teria talvez uma responsabilidade ou poderia assumir alguma responsabilidade em cima disso, nos dando caminhos de difusão. E que todo alunado da Uniso que quiser, que vai lá, sobe lá na biblioteca, lá em cima. Nós estamos acima do conhecimento humano, né? Porque o conhecimento humano está nos livros, nós estamos acima dos livros, estamos na biblioteca. No topo da biblioteca. No topo, inclusive com biblioteca própria, dispostos a auxiliar quem quer que seja para fazer o que quer que seja, enquanto TCC, obra de arte, como já saiu das nossas pesquisas lá, uma das coordenadoras de curso aqui, a Tânia Boy, já fez peças de teatro baseado em material nosso. Esse material está lá disponível, nós estamos disponíveis. Então, nós esperamos que a Uniso também, que sempre esteve aberta, e que ela possa usufruir do NUCAB, como nós usufruímos da Uniso, que a Uniso é que nos dá lugar.
E para o Brasil é que nós tenhamos a ideia de, mais do que confronto, marcar posições, né? Porque nós não precisamos estar simplesmente sempre procurando briga ou tentando diminuir o que quer que esse governo nos está prometendo, que para nós é ruim, né? A gente já está sabendo que, por exemplo, a proposta de acabar com a CEPIR é uma das primeiras propostas da secretaria pertinente, ou seja, um dos nossos ganhos, que foi a igualdade racial, não é a elevação dos pretos, mas a igualdade racial. É uma outra história, tá? Tá para acabar. Os discursos vêm sempre dizendo que nós somos todos iguais, vamos trabalhar para a maioria. Nós não somos maioria no poder, nós somos maioria na comunidade. E nós somos tratados como minoria. Então, o discurso é as minorias que se adaptem. Caramba, eu não posso ficar branco. Muito pelo contrário, eu sou preto por dentro. Sou muito mais preto por dentro do que por fora. Não dá, sabe? Então, e me matar eu não vou também, né? Muito pelo contrário. Como já ensinou Paulo Freire, o inédito viável. Existe alguma coisa de inédito, mas que é viável. Quanto mais apertarem, mais nós vamos nos juntar. Então, não precisamos juntar para explodir ou para fazer guerrilha nem nada. Nós podemos marcar posições. E o NUCAB é um ponto de marcar posição. Uma posição de resistência cultural. Não precisa ser resistência com as armas, como se promete para a população. Para nós, a nossa arma tem sido e continua sendo o conhecimento, a pesquisa e a contraposição a esse discurso falho que entrou para dentro das escolas e que está nos livros. E que, como eu falei, não se conta, que se nós formos contar a história do Brasil, a independência não é 1822, ela é 1888. E é uma independência que ela veio sendo dada de forma espúria, porque a lei dos sexagenários não libertou quem fez 60 anos, e a lei do ventre livre não libertou quem nasceu a partir dela. Então, em 1931, quando foi proibido o tráfico de escravos, não proibiu também, precisou de 20 anos depois, que é onde aparece o Luiz Gama, que é uma figura que não está em livros nenhum. Então é isso. Quem quiser conversar com você, quiser ter um contato, você tem um e-mail, redes sociais, como é que faz para te achar? ademirmulato@gmail.com. Repetindo, ademirmulato@gmail.com. E eu estou disponível o tempo todo, porque tanto eu quanto o NUCAB, nós só servimos para servir, tá certo? Se ninguém usar o NUCAB, pode fechar. Se ninguém me usar, posso morrer. Simples assim. Então tá aí, eu acho que para você que é estudante, independente de ser da Uniso ou não, independente até do curso, quando a gente chega no final do curso, que tem o tão famigerado trabalho de TCC, e quanta perfumaria é produzido, quanta bobagem é feita, e de repente nós temos a história dentro da nossa própria universidade para ser explorada. E contar essa história precisa ser um papel do pesquisador, quer seja ele num trabalho de TCC ou num trabalho de pós-graduação, em nível de mestrado, nível de doutorado. Então ele está aqui, facinho, está dentro da biblioteca vivo, não é um livro que está na estante. Professora Ana, eu gostaria que a senhora colocasse então também à disposição o telefone do NUCAB, o seu e-mail, porque eu acho que depois desse estímulo todo da nossa conversa, acredito que em 2019 teremos aí alguns ganchos, né? 40 anos do NUCAB, 25 anos da Uniso, né? Para que a gente possa produzir trabalhos dentro da nossa própria instituição, com qualidade, usando desse potencial que está nas nossas mãos. Emendando o que você falou de datas a comemorar, né? 75 anos da 28 de setembro também. Também. Agora, para nos encontrar, ana.mendes@uniso.br. Fácil. Ou nucab@uniso.br. Também. Telefone do lado do NUCAB? Eu prefiro, daí já é mais fácil você guardar. Deixa eu ver. O telefone da Uniso, mais fácil? É o da Uniso. Tá, 21017000. Tá. E pedir para passar para o NUCAB. Tem plantão diário, das 9 às 13 horas.
mas isto não quer dizer que o seu conhecimento ou a sua oportunidade vai ser deixada de lado. Basta que você entre em contato agende horário e nós estaremos por perto. Tá, então, de segunda a sexta, das 9 às 13 horas, você encontra sempre o NUCAB funcionando e aberto. Eu estudo à noite. Ótimo. Então, você entra em contato através dos e-mails que já foram disponibilizados aqui. Você marca um horário, com certeza vai ter alguém para te atender lá dentro da biblioteca. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Lembrando que o programa está sempre aberto para as novidades e assuntos pertinentes à nossa história. Obrigado, professora Ana. Obrigado, Ademir. Obrigado a você. Eu fico bastante lisonjeado de ter podido vir mais uma vez aqui para essa cadeira. Muito bem. Bom? Tá porque nem sempre a gente tem a oportunidade de difundir o que a gente faz e nem sempre a gente tem a oportunidade de ter algum reconhecimento que nos traga para sentar aqui. Muito obrigado mesmo, Fernando. Muito obrigado. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook, que é o Uniso Comunidade, ou também pelo Instagram, que agora é o @Uniso Comunidade. Caso você queira rever esse e outros programas, visite o nosso canal lá no YouTube, é a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!